Então, meu irmão, muito boa noite. Boa noite, noite abençoada. Graças a Deus, com a Graças permissão a Deus. dele, vindo aqui para conversar um pouquinho mais sobre as coisas sagradas, né? Perfeitamente. Se bem que hoje o tema é sobre coisas nem tão sagradas assim, né? Hoje, hoje nós vamos falar sobre os 5 solas da revolta protestante. E é isso, meu irmão. Você quer fazer algumas considerações antes da gente iniciar? Vamos de água de coco hoje? Ô, coisa boa, água de coco, hein? Rapaz, as 5 solas, eu costumo dizer que elas são contraditórias entre si, né? Elas foram feitas com um propósito anticatólico, mas o princípio anticatólico fez com que elas, entre si, uma refutasse a outra. E hoje nós vamos ver como, de fato, elas são, para uma fazer sentido, a outra não faz sentido. Ou seja, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Quando se analisa elas isoladamente, até tem a impressão de que faz sentido, mesmo assim não fazendo sentido. Mas quando unimos as 5, comparamos uma com as outras, elas perdem um pouco o sentido. Sendo que a base delas já é frágil, que é a sola escritura. Como é que você vê essa ideia? Bom, eu vejo que realmente são muito fracas, né? Assim, adentro assim, para fazer realmente uma refutação, eu não saberia. Não é que eu não saberia como refutá-las, mas eu não vejo assim, muito uma certa profundidade. Na verdade, eu até nunca nem me liguei muito na questão das 5 solas. O que eu sei é que eu li algo a respeito naquele livro do padre, que é o padre que escreveu aquele livro, Lutero e o Protestantismo e o Diabo, um livro que é mais ou menos assim o título do livro, que ele fala, que o próprio Lutero fala que quando estava escrevendo as 5 solas, na verdade isso aqui não está nem dentro da pergunta que você me fez, mas ele fala que quando ele estava escrevendo as 5 solas, apareceu um cachorro lá dentro do quarto onde ele estava, um cachorro preto, mas o cachorro olhava para ele de uma forma mansa. Eu sei desse relato que tem do próprio Lutero. Ele afirma essa questão quando ele está escrevendo as 5 solas. Se bem que nem respondi sua pergunta, mas enfim. Não, tranquilo, tranquilo. Mas, por exemplo, eu gostaria de já começar comparando duas solas. Ou seja, se a gente parte do princípio que uma é certa, a outra teria que ser errada. Por exemplo, se eu comparar a sola fide, né, que é somente a fé, e comparar com as solas escrituras, a própria definição de uma e outra já mostra uma inconsistência. Por exemplo, na sola fide, a fé é que salva, né? A fé é confiar em Deus, independente de qualquer coisa. Já na sola escritura, a fé precisa ter o entendimento, a interpretação correta das escrituras. Porque para a sola escritura, o que basta é a escritura. Então você tem que crer na escritura. A fé é no que está correto na escritura. E na sola fide não é isso. Sola fide é simplesmente você ter fé. E aí, como eu vou confiar em uma fé se eu não tenho certeza que eu entendi essa fé corretamente? Ou seja, ela já fica um pouco fora de senso. Por exemplo, eu preparei uma pergunta aqui, que se eu fizesse, ela iria mostrar que uma sola desconcerta a outra. Olha, se eu tenho uma sola, que é disso que eu só basta eu ter fé em Deus e pronto, confiar em Deus e pronto. Eu tenho uma outra que é só a escritura que me basta, ou seja, é a fé ou a escritura. E aí o que é que ocorre? Se duas pessoas têm a mesma confiança em Cristo, mas entendem a Bíblia diferente, elas estão igualmente justificadas?
a pergunta, eu não sei se deu para prestar atenção, se duas pessoas, elas têm a mesma fé igual a sola fide, tem a mesma fé, só que, segundo a sola fide, elas estão corretas, mas segundo as solas escrituras, elas estão erradas, elas entendem diferente, elas são justificadas igualmente. Se a pessoa disser sim, ou seja, ela torna a doutrina irrelevante, ou seja, se ela diz sim para essa resposta, ela torna a sola escritura irrelevante. E se ela diz não, ela torna a fé dependente de uma interpretação correta, ou seja, sim ou não, uma sola vai descredibilizar a outra. E aí, meu amigo Daniel, Deus abençoe sua vida, meu amado. Paz e bem. Paz e bem. Hein, aí eu queria só introduzir, porque assim, quando a sola fide foi criada, foi com base em Romanos, onde fala ali que o homem é justificado pela fé, e ele coloca uma oposição à fé, ele coloca as obras. Mas aí há um problema já de hermenêutica, já há um problema na sola fide por causa disso, que quando ele se utiliza de Romanos 2, o que é que ocorre? Romanos 2, qual é o contexto de Romanos 2? Romanos, ele está escrevendo uma carta em linguagem universal, onde ele está querendo combater as obras da lei de Moisés. Então, quando Paulo critica as obras, ele não está falando de obras de caridade, ele está falando das obras da lei de Moisés. Então, quando ele faz a sola fide, ele já faz interpretando mal essas obras. Lutero pensa que a pessoa tem que ter fé em Deus, não precisa fazer caridade, não precisa ajudar o próximo, só a fé em Deus, mas isso é uma falsa interpretação. E aí já entra uma contradição. Olha como é interessante. A sola fide diz que eu tenho que ter fé em Deus e não preciso de obras. Só que se eu for para solas escrituras e ver o que as escrituras me dizem, as escrituras refutam a sola fide. Olha aqui como é que diz no livro de Tiago 2. No Tiago 2, se a gente vê do 14 até o 26, ele vai falar da importância das obras de caridade, vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Isso, se eu for para a Bíblia usar os critérios da sola escritura, eu vou estar refutando a sola fide. Olha como é que ele termina dizendo assim, ó, no versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Pronto. Pelo critério das solas escrituras, a sola fide morreu. É o caixão, vela preta, e é só botar o areia em cima. Porque ela está dizendo que, a sola fide está dizendo que não precisa de obras, só basta ter fé. Porque ela começa de um princípio errado, ela pensa que a obras de Romano é obras de caridade, pelo contrário, ela é obras da lei. E aí, uma vez ele começando com o princípio errado, ele vai auto ser refutado se eu usasse as solas escrituras. Está aqui, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, você, protestante, que estiver nos assistindo ou ao vivo ou em outro momento, você dá uma pesquisadinha no que fala a sola fide. Somente fé, somente confiar em Deus, não precisa de mais nada. Contudo, se você utilizar as solas escrituras, você vai lá em Tiago, capítulo 2, do 14 até o 26, e você vai ver que a Bíblia destrói a sola fide. Então, entre elas são refutáveis. Quer falar alguma coisa aí, meu amigo Daniel? Eu peguei já no começo, você falou algo aí que eu já tinha percebido. Uma vez num debate, eu não gosto de entrar em debate, mas eu fiquei soltando só algumas informações. Interessante, você deu uma explicação bem, como é que eu posso dizer assim, bem fundamentada mesmo, bem de peso, né? Você analisou bem esse contexto. O meu é mais superficial.
Se eu só preciso da Bíblia, para que eu preciso da fé? Eu falo sempre isso. Se eu preciso só da fé, para que eu preciso só da glória a Deus? Então, toda vida que eu falo que eu só preciso, só a Bíblia. Então, não preciso de fé. Só da glória a Deus. Então, eu nem preciso da Bíblia e nem da fé. Eu só preciso da glória a Deus. É como você estava dizendo aí na sua fala. A própria solo escritura aniquila o outro solos que Lutero criou. É como se cada um aniquilasse o outro. Tá entendendo? Isso. Se a gente observar, por exemplo, Se for na fazer sola, uma análise bem profunda. isso. A sola fide, ela tem esse problema de desconsiderar as ações. Por isso que eles. E aí a gente começa a entender por que protestante ele não valoriza a santidade. Porque para você ter santidade, a sua fé ela precisa produzir obras. A pessoa ela produz obras não é porque ela é boazinha, não. É porque a obra é um fruto da fé. Por exemplo, se você é uma pessoa que vê que Deus é amor, você começa a amar as pessoas. A ação de amar é um fruto da sua fé. A ação de perdoar é o fruto da minha fé. Ou seja, a minha fé, ela precisa gerar algo em mim. Senão ela não é uma fé frutífera. Né? E a sola fide, ela aniquila qualquer coisa que parta do ser humano. Por isso que eles não entendem o que Jesus falou quando Jesus dizia assim: sede santos como vosso Pai é santo. Como é que eu vou ser santo se eu não faço algo para eu mesmo me desafiar? Ou seja, eu preciso ter uma contrapartida. Aqui, se a gente observar, olha que interessante, eu vou até ler, como a gente não tem pressa, aqui quem estiver nos assistindo, Tiago 2, do 14 em diante. Olha o que aqui Tiago diz. Ele diz assim, ó, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer, Deus vos abençoe, vistam-se de agasalho e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, ela é morta. Olha como a Bíblia vem ensinando. O contrário da sola fide. No 18, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu lhe respondo, então mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Aí o que é que ele diz para quem não confia nas obras? Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale de nada. Como é que os nossos antepassados, Abraão, foi aceito por Deus? Foi pelo que fez ou pelo que ofereceu o seu filho sobre o altar? Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez.
Portanto, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem ação, ela é morta. Ou seja, a própria Bíblia matou, enterrou, sepultou, missa de sétimo dia para sola fide. Eu sempre, quando eu escuto essas doutrinas criadas por Lutero, eu sempre gosto de pesquisar os textos base que ele utilizou, né? E aqui, lendo aqui na minha pesquisa, né? Aqui vai falar que ele utilizou vários, né? Tal, muito mais, mas aqui tem 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, Mateus 15, 3, Atos dos Apóstolos 17, 11, Apocalipse 22, 18 e 19, e 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 6. E Hebreus, ele usa capítulo 4, versículo 3, e Gálatas, ele usa o capítulo 1 e versículo 8. Nesses textos bíblicos, eu creio que eu estou falando mais sobre a solo escritura, né? Em Timóteo, ele fala o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus. A interpretação de Lutero. Lutero leu o texto com suficiência material das escrituras. Ela contém tudo que é necessário para a salvação, segundo Lutero, né? Em sua obra, Assertiones Hominus Articulorum, de 1520, ele afirma isso, né? As escrituras é a única regra infalível da fé. Tudo que não está nela não pode obrigar a consciência. Problema histórico teológico, né? O texto afirma a inspiração não exclusiva. No tempo de Paulo, o Novo Testamento ainda não estava completo, né? Paulo, quando ele escreve algumas cartas, o Tassiano é até bom estar mesmo assim presente, porque ele é um conhecedor, né, dos livros, né? Então, aqui na pesquisa fala que o Novo Testamento não estava completo. Em Mateus 15, 3, está assim: porque transgrides o mandamento de Deus por causa de vossas tradições. Aí, a interpretação de Lutero: toda tradição é suspeita. A tradição humana corrompe a palavra de Deus. Veja bem, ele teve essa ideia de falar isso, né? Aí o mesmo Cristo manda fazer isto em memória de mim. Tradição oral. Os apóstolos ensinam oralmente aquilo que o Senhor ensinou. Lá em 2 Tessalonicenses 2,15, né? Embora vocês não tenham, embora eu não tenha citado, né, essa centralidade, né? Aí os apóstolos, eles vão ensinar oralmente, como está lá em Tessalonicenses, né? Aí eu fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre esse texto, né? De Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde ele fala sobre as tradições, né? De primeira mão, o que eu quero falar aqui e Jesus, ele não está falando da tradição apostólica, porque eles usam esses textos e critica a tradição apostólica atualmente, né? Depois das reformas religiosas, e a maioria das igrejas históricas protestantes e das igrejas atuais, do protestantismo moderno, usa essa frase de Jesus: vós corrompe a tradição de Deus, a palavra de Deus, com as tradições humanas, né? Aí ele não olha o contexto histórico, cultural da época de Jesus Cristo, né? Por isso que eu amo a história, eu sempre falo assim, né? Essa questão da história, porque a história, ela abre a nossa mente e dá uma visão mais ampla do assunto e do conteúdo. E o que a gente vê é essa visão fechada. Por isso que fala, né, também a questão a letra mata, porque eu só olho para o que está ali, eu não vou abranger, eu não vou minerar o que é que está ali numa pesquisa, aprofundar por que Jesus falou isso, qual era o contexto de Jerusalém naquela época, qual era o contexto que Jerusalém vivia. Então, Cristo condena a tradição, né? Uma pergunta: a tradição é inválida? Nós católicos, né?
Distinção essencial. Tradição humana corrupta, condena. Tradição apostólica obrigatória, está aqui na minha pesquisa. Guardai as tradições, que está lá em 2 Tessalonicenses 2,5. Então... 2,15 também. Hã? Lê aí, 2 Tessalonicenses 2,15. 2 Deixa eu só Tessalonicenses terminar aqui. Só que tá. aí, quando a gente aprofunda o conteúdo, o estudo, né, a gente percebe, de início em Mateus 15:3, que eles falam, né, que a gente corrompe a Bíblia, a palavra de Deus, com as tradições humanas. Na verdade, porque essa transgressão do mandamento de Deus por causa das vossas tradições, né, que eles falam, né, tem sido amplamente mobilizada em debates teológicos sobretudo a partir das reformas protestantes, como fundamento para a rejeição da tradição da vida da igreja. Tal uso, porém, levanta uma questão metodológica central. Essa aplicação corresponde ao contexto histórico e à intenção original do texto. Aí, mais na frente vai dizer assim, eu apresento nessa análise, né? Porém, demonstra que a leitura que identifica nessa passagem uma condenação geral da tradição incorreta, em anacronismo. Ele tá julgando a vida da igreja atual, da igreja, porque a igreja ela vai tendo modificações gradativamente no decorrer da história, né? Desconsiderando o contexto religioso judaico do século I, porque quando Jesus fala isso, ele está se referindo aos saduceus, se eu não estiver enganado, do século I. E aí os nossos irmãos pegam isso que Jesus falou do século I para os judeus, em especial um grupo de religiosos chamados saduceus, que corrompia ao seu bel prazer as tradições humanas deles. Eles já não estavam mais vivendo a tradição mosaica, né, que era tão vivida, entre aspas, ali, pela época de Jesus Cristo. Então, e não é essa corrupção humana que Jesus está falando, e não da tradição apostólica, quando nós nos referimos dos 3 pilares, tradição, magistério e Sagrada Escritura, que é a tradição apostólica, não é tradição humana. No contexto histórico religioso de Jerusalém, no século I, nesse período, Jesus ele profere tal crítica em Jerusalém, ele estava sob domínio romano. Na sua vida religiosa e profundamente marcada por correntes internas do judaísmo, entre as quais se destacavam farisaísmo, escribas e saduceus. Os fariseus interpretam intérpretes rigorosos da lei, da Torá, defendendo a tradição oral. Escribas, especialistas na lei mosaica, responsáveis por suas interpretações. Os saduceus, aristocratas, sacerdotes, com enfoque mais restrito a esse texto escrito, que foi escrito, né, lá no Evangelho de Mateus. Vocês corrompem a lei de Deus, ou os mandamentos de Deus, por causa das tradições humanas. E é para os saduceus que Jesus está falando isso, né? Aí eles pegam esse texto fora de contexto, quando ele fala de fora de contexto, é nesse sentido, ele está cometendo um anacronismo, né? Ele está querendo julgar a igreja como se nós, católicos, fôssemos os saduceus daquela época, né? Então, o ponto central reside no papel chamado de tradição dos anciãos, conjunto de interpretação oral acumulado ao longo dos séculos, posteriormente sistematizado naquilo que viria a ser a Mishá. Eu não sei falar aqui hebraico, aramaico. Mishnah. É isso. Então, essa tradição, obrigado aí por me ajudar aqui nessa... originalmente destina a proteger e a aplicar a lei. Havia um certo caos adquirido, um caráter calcístico e legalista, criando normas que, na prática, obscureciam e relativizavam um mandamento divino. Perdão que eu não estou enxergando direito, não. Mas é onde eu quero chegar. Esse é o pé da letra. Porque eu não tenho tradição apostólica e nem tenho magistério,
porque foi isso que o Lutero fez, ele jogou fora a tradição e o magistério, vou ficar só com a Bíblia, que eu queria até colocar aqui uma palavra minha assim, né? Como é que eu fico só com a Bíblia? Se ela é fruto da tradição. A Bíblia, ela existe, você pode explicar melhor, Tassiano, essa minha argumentação? Por que que eu fico só com a Bíblia, como nossos irmãos protestantes dizem? Se eles jogam fora aquilo que originou ela, porque ela é fruto da tradição oral e escrita, porque a tradição, ela tem duas fontes, oral e escrita. Sem a tradição oral e sem a tradição escrita, não existiria. Desde o do Antigo Testamento ao Novo, teve que ter profetas, patriarcas, não sei, mas profetas que escreveram os seus livros, teve os escribas, né, os escritores, não foi nem João que escreveu o livro, você pode até me corrigir se eu estiver errado, dizem que foi escribas das comunidades joaninas que escreveram, né, porque o que é que os apóstolos tinham em mente? Pregar e anunciar a palavra. Então, eu tenho que ter essa guarda da tradição apostólica e do magistério, que tem a autoridade de ensinar. Então, eu não consigo entender como alguém rejeita os dois pilares que forneceram para nós as escrituras sagradas. Passo a palavra a você, Tassiano. Não sei se eu pude ajudar. Viu, Vinícius? Não, aproveita que tu tá com a Bíblia na mão aí. Tô vendo. Daniel, aproveita que tu tá com a Bíblia na mão e bota aí Lucas 1, do 1 ao 4. Eu queria começar dizendo assim, que a sola escritura, ela, na prática, ela já é refutada pelos próprios protestantes. Porque assim, ó, a natureza do protestantismo é se revoltar contra a tradição da igreja. E aí, uma vez eu fiz um comentário no programa do Daniel, que ele está falando das reformas protestantes, né, de uma igreja que discorda da outra e vem vindo. O que é que acontece? A primeira coisa que um protestante faz quando sai do magistério é montar um outro magistério. Eles montam uma outra igreja, uma outra estrutura, cópia da original. Aí o outro discorda daquilo e monta uma outra tradição. Interessante que eles criticam a tradição, mas eles mesmos criam as dele. Eu costumo sempre dizer que o protestante mais honesto com a ideologia deles, de sola escritura, é o protestante que se torna desigrejado. Porque, pelo menos, ele não confia na tradição, nem mesmo na a protestante. Ele está coerente com a incoerência dele. Agora, eu queria mostrar... Lucas 1, o quê? Lucas 1, do 1 ao 4. Eu vou pedir para tu ler e eu vou mostrar a própria Bíblia refutando as solas escrituras. Guarda essa aí, Vinícius. Vinícius, guarda essa aqui. Porque... Vamos lá. Ó, Lucas 1, do 1 ao 4. 1 ao 4. Por que esse texto ele refuta? Porque, assim, as solas escrituras diz que é somente as escrituras, nada de tradição, nada de magistério. E aí nós vamos ver o que é que um evangelista diz. Vamos lá, lê aí, Daniel. Eu vou interromper e pedir para tu ler de novo, vai. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Só um instantinho. Ele começa dizendo que muitas pessoas quiseram escrever os evangelhos. Ele começa dizendo que muitas pessoas quiseram escrever os evangelhos. Aí o que é que acontece? Vai. Vou colocar a lupa na letra. Na letra. Isso, muito bem. Como nos transmitiram aqueles que foram, desde o princípio, testemunhas. Testemunhas oculares, sim, continua. Oculares que se tornaram ministros da palavra. Continua. Também a mim me parece bem. Também a mim. Também a mim me parece bem. Vai. Depois de haver diligentemente investigado
tudo desde o princípio e escreveram para ti segundo a ordem excelentíssima do Teófilo. Teófilo, pronto. O que é que ele está dizendo aí? Olha o que é que ele está dizendo. Você que está nos assistindo, pegue a sua Bíblia e confira. Você que é protestante, ele está dizendo que muitas pessoas quiseram escrever os evangelhos. Só que foi o que aconteceu. Ele, ao escrever, ele consultou as testemunhas oculares. Ou seja, se você crê no Evangelho de Lucas e, consequentemente, no Atos dos Apóstolos, que foi ele que escreveu, ele está dizendo automaticamente que ele não viu nada. Ele não viu nada do que ele escreveu. Então, para você confiar no Evangelho dele, você tem que confiar nas testemunhas oculares. E eu quero aprofundar aqui mais um pouquinho. Essas testemunhas oculares, elas transmitiram para ele via oral. Então, ele é um texto que ele está afirmando que, para você entender ele foi produzido mediante a tradição oral. E eu faço uma pergunta aqui só para instigar. Se o que ele escreveu ele não viu, quem contou para ele sobre a anunciação de Maria? Se ele está dizendo que quem disse para ele o que era para escrever foram as testemunhas oculares. Só para dar uma cutucada. Se Lucas escreveu com base nas testemunhas oculares, quem descreveu para ele a anunciação de Maria? Eu vou aqui rapidão. Tranquilo. Então, você que nos assiste, já começa a perceber que o próprio Lucas está dando ênfase à Escritura? Não. Ele já começa dando ênfase à tradição que ele ainda usa a palavra diligentemente, ou seja, que ele ouviu, investigou, ou seja, ele consultou as testemunhas oculares. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Já sabia disso? Que ele tinha consultado as testemunhas oculares? Sim. Sim, sabia. Enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo que não estou mudando aqui o assunto não, mas sem a tradição, não dá nem sequer para provar que os evangelhos foram escritos pelos apóstolos. Porque tem que recorrer à tradição para provar que ali foi São Paulo que escreveu, foi São Pedro, São João, e assim vai, né? Então, a tradição é muito importante. Pois é, mas essa questão aí que você citou, sim, sabia. Ou seja, como é que eu vou interpretar o Evangelho de Lucas se eu não levo em consideração a tradição que o próprio Lucas se baseou para escrever o Evangelho dele? A chance de eu interpretar errado é grande. Quer falar alguma coisa, Daniel, sobre esse texto de Lucas? Então, o próprio evangelista... Dom Falcão, eu acho que vocês conhecem esse bispo, eu achei interessante uma explicação dele. Beleza, eu preciso só da Bíblia, né? Para eu interpretar mesmo e eu saber. E aí, eles não se atentam a uma passagem que tem em Atos, que foi escrita por Paulo. Por Lucas, no caso, né? Aquele que escreve Atos. O eunuco não compreendia as escrituras. Aí o Espírito impeliu um apóstolo para ir até o lado da carruagem do eunuco. E aí o apóstolo foi explicar para ele o que é que o Dom Falcão falou. Olha aí a tradição apostólica ensinando ao eunuco as escrituras. Então, o eunuco, ele não precisava... Aí muitos vão dizer assim, mas ele não tinha se batizado ainda, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a compreender. Aí, nesse momento, ele aceita Jesus ali, né, naquele momento, e é batizado por Filipe, né? Se eu não me engano, é Filipe nesse episódio. Mas ali mostra que precisa-se da tradição apostólica para ensinar as pessoas. E não é à toa que Jesus, nos evangelhos, ele dá autoridade de transmitir os seus ensinamentos aos 12 apóstolos. Só essa colocação dessa questão da sola escritura.
Eu queria trazer aqui também, ó, eles não valorizam a igreja, né? Eles não valorizam a igreja por causa da sola escritura, só a escritura. Mas o que é que a Bíblia, se eu for utilizar as solas escrituras, fala a respeito da igreja? Ou seja, é uma contradição eles não valorizarem a igreja. Se você pegar para acompanhar aí, você que nos assiste, pegue Efésios capítulo 3. Eu vou ler aqui para você o enredo, eu vou ler completo, só para vocês verem o contexto. Posso ler aqui? Pode. Fique à vontade, meu irmão. Ó, é Efésios capítulo 3. Quem puder acompanhar na Bíblia, acompanha, marca aí. Nós vamos... o protestante ele não valoriza a igreja, ele só valoriza a Bíblia. Mas o que é que a Bíblia valoriza? Vamos lá, vou ler aqui, ó. Capítulo 3. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Aí agora vamos começar a entrar, ele vai começar a explicar um plano. Pessoal, ele está começando a explicar um plano. E olha como ele vai revelar esse plano. Ele começa agora aqui no versículo 3. Deus me revelou o seu plano e fez com que eu o conhecesse. Isso Paulo dizendo. Então, Paulo está dizendo que Deus revelou um plano. Vamos entender esse plano. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Olha como é que ele entende o segredo de Cristo. Capítulo 5. Olha que plano interessante. Esse plano, a gente descobre pelas solas escrituras ou não? Vamos lá. O próprio Bíblia dizendo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos. Mas agora, por meio do seu... Só interrompendo aqui um pouquinho, tem algum ventilador perto de você? Porque o áudio de alguém está meio... Tem. Um ventilador aqui. Ainda tem um barulho... Não, melhorou. Foi. Pronto, era o ventilador mesmo. Sim, deixa eu concluir. Então, aqui do versículo 5. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos. Ele está dizendo que no passado existia um segredo que foi ocultado mesmo ali para os judeus. Mas agora, por meio do seu Espírito, Deus os revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. O segredo é este. Olha que segredo. Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa de Deus que fez por meio de Cristo. Agora, vamos lá. Ó. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, ele me deu esse privilégio de anunciar aos judeus a boa nova das imensas riquezas de Cristo. Agora, lupa na letra. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. O plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Ou seja, existe um segredo que foi ocultado no passado. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, só voltar um pouquinho, por meio da igreja, de novo, por meio da igreja. Por que eu estou repetindo por meio da igreja? Porque a própria palavra que está dizendo que os segredos de Deus é revelado pela Bíblia, não, por meio da igreja. As autoridades, olha aqui, ó, por meio da igreja. Quem que a igreja ensina? As autoridades, os poderes angélicos do mundo celestial conhecem a sabedoria de Deus e todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, ou seja, não tem fim, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo que foi ocultado por muito tempo um segredo.
E esse segredo, ele é revelado até os habitantes do céu. Ele diz aqui, ó, as autoridades e os poderes angelicais do mundo, por meio da igreja. Ou seja, usando a sola escritura, o meio de revelar as coisas de Deus é a igreja, por meio. Esse por meio está justamente no versículo 10. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angelicais do mundo celestial possam conhecer as maravilhas de Deus. Então, é um texto que a Bíblia está dizendo que quem revela é a Bíblia? Não. Quem revela é por meio da igreja. Aí ele continua no versículo 11. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno. Então, isso é eterno. Isso não pode, a sola escritura, querer acabar com algo que é eterno, que é a igreja ser o meio da transmissão das coisas de Deus. Para a gente poder se situar, a gente está em qual sola? Sola escritura, que o Daniel começou a puxar. Perfeito. Aí, como ele puxou a sola escritura e fez ali a introdução e uma explanação, aí eu fui para Lucas 1, do 1 ao 4, onde o próprio Lucas diz que, para ele escrever o Evangelho, ele se utilizou da tradição das testemunhas oculares, e agora eu vim utilizando a própria sola das Escrituras para mostrar que o segredo de Deus, o seu propósito, a sua revelação, ela nos é dada por meio da Bíblia? Não, por meio da igreja, ou seja, a própria Bíblia dando o devido autoridade à igreja, porque a sola das Escrituras ela não consegue respaldar a si própria. A gente não está seguindo a ordem, não, né? Mas, enfim, o importante é que a gente está fazendo essa explanação, né? Vocês estavam falando sobre a fé e as obras, né? Ali eu estava mostrando, no começo da live, eu mostrei que se a gente comparar uma com a outra, uma anula a outra. Para uma ser verdade, a outra precisa mentir. Né? Eu falei naquela hora que a sola fide, que é simplesmente que você creia. E nada mais, não precisa fazer obra, não precisa fazer nada. E aí mostrei com a própria sola escritura que a sola fide estava errada. Pois é, e só para dar também só um ponto aqui, antes que venha alguém nos acusar de pelagianismo, a gente aceita as obras, mas obras feitas na graça. Porque também tem essa questão, né? Porque muitas vezes os protestantes vêm dizer... pode falar, meu irmão. Qual é a visão do protestantismo, né? Que quando se fala de obra de caridade, das obras, Paulo está falando das obras, Tiago também, tudo que eles olham para a doutrina católica, eles acham que aniquila a obra salvífica de Cristo. E a obra salvífica de Cristo, ela é uma obra por excelência. Então, quando a gente passa a estudar profundamente, tem uma visão cega, tem uma visão eu não sei como é que chama aquela máscara de cavalo bravo, de animais bravos, que a pessoa coloca assim, né? E a gente abre assim, porque a Igreja Católica, quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente entende a obra salvífica de Cristo, que é a obra por excelência, e a obra de caridade, como o irmão falou. Deus é amor. Eu só consigo amar porque Deus ama em mim. Porque eu, por mim mesmo, existe o bem e o mal, como, né, foi a queda de Adão e Eva. Então, quando a gente fala, eu andei fazendo um estudo sobre isso, quando eu rezo o texto, não é o texto que vai me salvar. Quando eu rezo uma novena, não é a novena que vai me salvar. Quando eu faço caridade, não é a caridade que vai me salvar. Quando eu rezo pelo irmão, pelos fiéis defuntos, e até mesmo da minha família, não é minha oração que vai salvar. Nós temos a plena consciência que quem vai salvar é a obra salvífica de Cristo. Só que, como você já colocou lá no início sobre as obras, essas obras que Cristo até pediu para que nós fizéssemos, são obras para nos santificar e nos revelar como verdadeiros cristãos. Porque se eu disser que a obra
mas a obra não salva. Mas será que eu estou falando dessa obra como salvação? Ou como santificação? Aonde vai as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Se tens duas túnicas, dá uma para quem não tem. Se alguém te obriga a caminhar 2 quilômetros, 1 quilômetro, caminha 3, 4 com ele. Então, não é... A gente tem que entender, quando um irmão coloca que a obra está errada, não consegue compreender aquilo que está escrito, a obra sem fé é morta, e a crítica, eu não sei dessa parte do texto, mas eu olho para os santos e eu vejo legitimidade nas obras que os santos viveram, pelas suas santificações. A gente olha para São Francisco, não foi as obras que ele fez, foi a fé dele na obra salvífica de Cristo. Eu olho para Santa Teresinha, no Carmelo, foi a obra salvífica de Cristo, não foi a opção dela de ficar presa, de orar pela humanidade, pelos missionários. Eu olho para São Padre Pio, não foi as suas confissões, os seus rosários, as suas missas bem celebradas, mas a obra salvífica de Cristo que salvou ele, que salvou toda a humanidade. Então, existe, me corrija, meu irmão, se eu estiver errado, existe, creio que na teologia existe a obra salvífica de Cristo e as obras que nos santificam. Eu acho que deve ter essa noção de qual obra que Paulo está falando, qual obra que Tiago está falando. Não, certo. É uma coisa que está dando para me ouvir, né? Tá. É assim, ó, se as nossas obras elas não são importantes, não faz sentido a gente ser julgado pelo que a gente faz, pela nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela nos faz agir corretamente ou de forma errada. Nós vamos ser julgados pela nossa consciência. Essa consciência nos faz algumas obras, boas ou mais. Então, por isso que uma pessoa sem fé, ela não produz as obras de santificação. Ela precisa ter obras que sejam motivadas pela sua fé. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso que faz sentido, do ponto de vista católico, a gente ver os santos. Por isso que faz sentido. Porque a gente consegue entender a graça de Deus agindo por meio da ação daquela pessoa e agindo como fé nas pessoas. E isso já introduz até a outra sola, né? A sola graça, que é justamente essa questão. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar da uma que confunde muito. Toda vida que a gente vai falar, a gente é acusado de como se estivesse rebaixando a Deus, porque essa sola, a sola Christus, somente Cristo. Podemos entrar nela? Perfeito. Pode. Essa sola Cristo, ela foi feita de um jeito que, se a gente não deixar bem claro o nosso posicionamento, dá a impressão que nós estamos negando a Cristo. Porque, olha só, olha como é interessante, ele diz assim, ó, somente Cristo. Aí, ou seja, se eu for contra isso, eu estou indo contra a doutrina também da nossa igreja. A gente precisa entender o que ele diz com somente Cristo. Não fica confuso, né? Quando ele diz somente Cristo, então nós vamos contra Cristo, como é que nós vamos combater uma sola que está colocando Cristo no centro? Então, quando a gente começa a ler essa sola para entender, ela é um somente Cristo, mas um Cristo reduzido na sua condição de Cristo, porque ela não leva em consideração as formas como Cristo salva as pessoas, limita a salvação de Cristo. E essa sola é a sola que mais gera confusão para interpretar os católicos, porque ela faz uma coisa chamada
Meu nome agora eu esqueci. Ela faz uma... Inversão. Não, ela faz uma mistura. Pronto, o nome se chama falsa equivalência. Falsa equivalência é quando você pega uma coisa que é boa e você mistura com outra que é ruim. Por exemplo, uma falsa equivalência. Você pega imagem, você pega ídolo que é ruim e mistura com o santo que é bom. Aí você faz o bom ficar ruim. Entendeu? Na Bíblia o santo é bom, ser de santo como posso ficar santo, mas o ídolo é ruim. É quando você mistura o santo com o ídolo, dá uma confusão e acusa o católico de idólatra. Do mesmo jeito acontece aqui. Do mesmo jeito eles fazem uma falsa equivalência. Quando ele diz somente Cristo, eles misturam intercessão com salvação. Por isso que eles não conseguem acreditar na intercessão, porque é como se estivesse tirando o Deus do centro. E aqui eu quero fazer a questão de separar as duas coisas, porque as solas escrituras separam as duas coisas. As próprias solas escrituras derrubam sola Cristos. E onde é que derruba? Se a gente for para primeiro, deixa eu ver aqui. É Tessalonicenses 2:5. Tessalonicenses 2:5. Deixa eu só pegar aqui. Tessalonicenses 2:5. Tessalonicenses 2. Deixa eu só ver onde é que eu encontro isso aqui. Dois. 2:5. 2:5. Deixa eu só achar aqui. Eu achei. Onde é que tá? Não vos lembrais de que vós dizeis estas coisas quando estávamos ainda convosco? Não, não é essa não. Deixa eu pegar aqui. A segunda é a primeira. Primeira, hein? Eu estou procurando aqui, ó. Achei a primeira. Tessalonicenses 2. É aquela passagem que diz que Cristo é o único mediador? Acho que é 2. Segundo Tessalonicenses 2. Aquela passagem que diz que Jesus é o único mediador? Essa passagem, nas solas escrituras, ela separa o que... 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pronto. É Timóteo, né? É Timóteo. É Timóteo. 2:5. Achei aqui, ó. Vou colocar a lupa na letra. Bota aí, meu amado. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Pronto. Aí tu tá lendo o versículo 5. Não é isso? Isso. Então, esse texto é um dos textos base do Sola Cristo, porque ele está dizendo que Cristo é o único, então, único mediador. Só que aí ele faz a falsa equivalência, como eu falei, a falsa equivalência entre misturar intercessão com salvação. E justamente esse texto refuta essa base. Quer ver? Lê do começo, lê do versículo 1, só para a gente ver como é interessante. A própria sola escritura separando o que a sola Cristo mistura. Vai lá, do começo. E o título na minha aqui da Ave Maria é Oração por Todos. Vai lá. Acima de tudo, recomendo que façais preces, orações, súplicas, ação de graça por todos os homens. Só que então já começa motivando a intercessão. Acima de tudo, passeis, orações, súplicas, intercessão por todos. Então, olha, ele está motivando a intercessão. Continua. Pelo rei, por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possam viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade, honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Só um instantinho. Então, observa
que o texto começa motivando a intercessão, que nós oremos uns pelos outros, pelos governantes e por tudo, porque interceder pelos outros é bom e agradável a Deus. Aí continua. Agradável a Deus, diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que cheguemos ao conhecimento da verdade. Na verdade, certo. Que verdade é essa? Porque há um só mediador, aí ele mesmo responde, né? Entre Deus e o homem, Jesus Sim. Cristo, homem. Certo. Agora a pergunta, para só um instantinho. Não, só um instantinho. Agora a pergunta que não quer calar. Ele começa motivando a intercessão. E aí ele diz que Jesus é o único mediador. Essa mediação é de quê? Eu queria que quem estivesse nos assistindo parasse para prestar atenção. Será que essa mediação é de intercessão? Essa mediação é de quê? Agora vamos entender que mediação é essa. Vai lá, continua. Deu o 5 e o 6. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, que se entregou como resgate de todos. Resgate. Isso. Ele é mediador de salvação. Então, esse texto ele é utilizado para combater a intercessão. Mas como é que esse texto ele pode combater a intercessão se ele começa motivando que todos nós façamos a intercessão? Ele começa o texto dizendo, faça orações uns pelos outros, pelos governantes, porque isso é bom e agradável a Deus. Aí depois o texto muda. Ele vai dizer, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e ele vai explicar mediador de salvação. Então, Cristo pode interceder por nós, todo mundo pode interceder por todo mundo. Agora, no que se refere à salvação, é que Cristo é o único mediador. Isso nós concordamos. Aí nós estamos com as solas escrituras separando as coisas. Né? Nós estamos botando aqui, na Bíblia de Estudo, o Peregrino, no rodapé está escrito assim. Deixa eu ver. O mediador único entre Deus e os homens é um homem chamado Jesus. Título, Messias. Com ele ficará abolido as mediações de outras religiões e cultos no rodapé da Bíblia. Não, sim, mas mediações de salvação. Por quê? Porque ele realmente ele é o único mediador de salvação. Por isso que no rodapé da Bíblia ele coloca religiões e culto, porque existem várias religiões, mas só existe uma que tem um único mediador, que é Jesus Cristo, né? Isso. A religião católica. Isso. Eu só quero deixar bem claro que esse mediador, esse versículo 5, eles utilizam para tentar combater a intercessão. Quando você está falando de intercessão, ele diz, olha, intercessão a Bíblia proíbe, porque Jesus é o único mediador. Só que Jesus é o mediador, não é de intercessão. Jesus é o único mediador de salvação. A própria palavra está dizendo. Então, nós estamos usando aqui as solas de escrituras para fazer uma separação de algo que a sola Cristo, ela mistura. Entendeu? Para o protestante, não existe intercessão, porque é só Cristo. Então, se é só Cristo que intercede, eles entendem esse mediador como um intercessor também. É isso que eles entendem. Por isso que eles nos acusam de idolatria. Você está pedindo intercessão, isso é idolatria. Porque ele acrescenta ali, que eu parei só naquela parte, né? Religiões de culto. Em sua vida humana, entregou-se à morte como resgate de escravos do pecado com alcance universal. Com sua morte, deu o testemunho supremo do amor, um testemunho fidedigno. Então, ele nos resgatou da morte. O
padre teólogo que escreveu essa Bíblia de estudo, é porque eu não li toda, mas ele fala que realmente é no sentido de salvação. Cristo que se entregou por cada um de nós por causa do pecado. Então, quando Paulo escreve isso, ele está falando dessa mediação de salvação. Isso. Por isso que quando ele estava pregando o evangelho, ele fala assim, o próprio Jesus diz, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas os santos não nos levam ao Pai. Os santos e Nossa Senhora nos levam até Jesus Cristo. Até o Pai é só Jesus. A gente também tem que entender essa linha de raciocínio que também está nas Sagradas Escrituras. Porque eles pensam assim, que todas as nossas ações católicas, litúrgicas, rezas, orações, ultrapassa essa mediação de Cristo. Como eu falei no início, parece que na cabeça deles, tudo que a gente faz que não é de acordo com como eles pensam, aniquila a salvação, a obra salvífica de Cristo na nossa vida. Não, isso. Eu só queria aproveitar, porque como nós estamos mostrando que elas são bem refutáveis entre si, eu estou usando a Bíblia, ou seja, estou usando o método da sola Escritura, para mostrar que a sola Cristo, ela faz uma mistura de coisas que a Bíblia está separando. Tu quer falar alguma coisa aí, meu amado? Tá tão quietinho o dono da live hoje, o Vinícius? Mas eu estou aqui só apreciando aqui as belas refutações aí. Mas o que é que tu queria dizer? Bom, meu irmão, é que realmente nesse solo eu sempre entendi de que essa mediação falava de mediação de sacrifício da cruz. E não a questão da mediação de prece. Isso. Contudo, você pode prestar atenção que é clássico. Quando eles aprendem essa sola que fala de intercessão, eles usam justamente isso aí. Timóteo 3, né? Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, me falha a memória aqui. Pronto, eles sempre colocam esse texto. Eu estou falando de memória, não sei porquê. Então, eles sempre mostram isso. E a função aqui da refutação é separar as duas coisas, porque elas são diferentes. Elas são diferentes. 2 Timóteo 2. Isso. Do 1 ao 6, né? Nós vemos. Porque o 5 é a parte que eles usam. Então, pronto. Então, o que eu queria refutar nessa sola Cristo, de forma que a gente não negue Cristo, é fazer a devida correção de uma mistura que eles fazem. Isso se chama falsa equivalência. Enfim, só para fazer aqui um outro comentário, geralmente quando eles dizem sola Cristo, é sempre importante a gente perguntar assim, mas qual é o seu Cristo, né? Já que em cada denominação eles idealizam um Jesus Cristo diferente, né? Então ainda há essa falta de unidade entre eles. Porque eu penso assim, ó, Jesus ele faz uma metáfora interessante. Jesus ele diz, eu sou a videira e vocês são ramos. Ele já faz isso para mostrar que o ramo faz parte da videira. Que o ramo não é concorrente da videira. Eu sempre citei esse exemplo, eu não sei se eu citei esse exemplo na live passada. Eu acho que eu citei para falar de Trindade, mas eu vou citar esse exemplo aqui. Jesus é a videira. Aí a videira que dá frutos. Aí onde a pessoa vai pegar o fruto? Ela vai pegar o fruto aonde? Onde é que fica o fruto? Árvore. Mas indicando. Nos galhos, né? Nos galhos, né? No galho. Né? Ou seja, Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, são os galhos. Ou seja, a interseção entre a videira e a pessoa que pega a fruta é o galho. Essa interseção, esse galho, ele não é concorrente da videira. Na verdade, é junto, é uma parceria. Então, do mesmo jeito, a intercessão não é concorrente da salvação de Deus. A intercessão, ela ajuda a levar também a salvação, mas só quem salva é Deus.
Perfeito. Eu acho que com essa noção de entender que Jesus é a videira e nós somos os ramos, dá para entender essa interseção entre a videira e a pessoa que pega o fruto. Precisa de um galho, precisa de algo que ligue. E o galho ele não é concorrente. E é interessante a linguagem de Paulo, numa das cartas a Coríntios, que ele começa a destrinchar o corpo. Cristo como cabeça, nós como membros. Aí, se eu não me engano, parte também de Paulo essa distinção da igreja militante, da igreja terrena, né, militante, da igreja padecente, da igreja de glória. Por que a igreja prega essa questão, né, que é negada pelos nossos irmãos, a questão do purgatório, que é a igreja padecente? Pelas próprias cartas do apóstolo Paulo. E você falando de mediação, de solo fide, solo gratia, a gente também vê, não só na figueira, e Jesus ele diz, né, eu sou a videira, né, e vós sois os ramos. E Paulo, lá nas suas cartas, como um bom fariseu, um cara muito inteligente, ele vai falar também, né, essa raiz é santa, os ramos também são, e que é Cristo, né, a raiz de Jessé, né, como é falado no Antigo Testamento, e ele vai fazer essa analogia do corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros. E nada é feito no corpo místico, que é a igreja, que tem a cabeça de Cristo como a cabeça, né, dessa igreja, faz nada sem a cabeça, né? Você está dando para vocês entenderem, se você pode complementar mais alguma coisa sobre essa escrita aí de Paulo, que ele fala lá, acho que é numa das cartas de Coríntios, né? Sim. E aí, Vinícius? Pode falar. Queria ver um argumento teu, Vinícius. Como você faria um argumento aí de uma refutação? Dessa questão do solo Cristo? Sim, ou de um outro. Mas do solo Cristo. É como eu estava falando, né? Eu acho que de tanto eu debater com protestante em grupo, às vezes eu tendo a fazer uma certa salada de fruta, né? Aí, mas enfim, eu acho que eu não resistiria se ele vier falar para mim só Cristo. Eu não resistiria a perguntar, mas qual é o seu Cristo? Parece até assim que é uma pergunta estranha, mas é válido, porque nem mesmo entre eles há um Cristo só, né? A gente chega no Testemunho de Jeová, ele vai ter uma visão de Cristo. A gente chega no Adventista, ele vai ter outra visão. A gente chega no Calvinista, ele vai ter uma visão, né? Tem religião que acredita que Cristo é o Arcanjo São Miguel, né? Justamente, se não me falo melhor, são os Adventistas, né? Pois é. Aí... Pode falar, meu irmão. Não, pode falar, concluir. Aí beleza, aí entra toda essa questão que é até antibíblico, né? Porque tem que haver a unidade de fé. Tem que ter essa unidade de fé, né? Que há uma só fé, um só batismo e um só Deus. Beleza. Aí, ponto. Beleza, tem essa questão. Eu não iria resistir a falar essa questão. Mas também, logo em seguida, eu iria fazer com que ele lesse realmente essa passagem e iria mostrar que, quando se fala de mediação, tá falando de mediação, mas a respeito do sacrifício na cruz, né? Sim. E não a questão de mediação de preces, que é o que ocorre na questão da intercessão dos santos. Na verdade, isso é muito, ao meu ver, um dos solos mais básicos de se refutar, né? Porque é muito fácil de se entender. Que está falando sobre sacrifício. Ele é mais fácil de refutar, mas se a gente não souber como fazer, dá a impressão que a gente está negando Cristo. Porque como é que eu não vou dizer que somente Cristo, né? Se o Cristo é o centro da nossa fé? Então, a confusão está em ele unido com coisas que não tem nada a ver, que é justamente essa questão de misturar dois conceitos diferentes. Agora, sim, eu estou falando aí, e eu dizendo, na verdade, perguntar que Cristo, eles acreditam, na verdade, é uma pergunta de gente inteligente. Sabe quem foi que fez essa pergunta?
Sabe quem foi que fez essa pergunta? Jesus. Não. Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe e perguntou: quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? Ou seja, esse contexto de saber como se interpreta Cristo é uma competência da igreja, porque uma vez que Pedro disse quem de fato é o Cristo, foi aí que ele deu a chave. Então, para aquele que sabe quem de fato é o Cristo, foi encarregado firmar a fé. E fora da igreja, as interpretações realmente são diferentes. Então, é uma pergunta muito válida. Com certeza. Você está caçando aí tesouro para dizer para a gente. Vamos agora. Você vai ler mais alguma coisa referente a esta sola, meu irmão Daniel? Porque a partir da reforma, das reformas religiosas, como bem falou o Tassiano, o programa de rádio está falando sobre as reformas, nós percebemos que Lutero ele teve um pensamento, depois veio o Calvino, depois veio o anglicanismo, depois veio o congresso. Então, cada um queria ter uma ideia sobre o cristianismo, né? Que estavam querendo moldar a cristandade nesse período, né? E conversando com um amigo meu, Ulisses, a gente falando sobre esse tema, sobre esse conteúdo, lá na casa dele, aí ele disse que tem um amigo que é evangélico, ele falou assim: quando é que nós cristãos vamos nos unir? Aí ele: rapaz, só depende de vocês, porque nós católicos estamos esperando vocês se decidirem. Aí eu fiquei sem entender, aí ele foi explicando. Aí ele foi falando com esse amigo dele. Porque assim, se eu for falar com o pentecostal, nós vamos nos dar bem. Porque eu acredito na oração em línguas, porque eu sou carismático. Se eu for conversar com batista, eles batizam criança, e eu batizo também. A minha igreja na minha fé católica, batiza criança. Se eu for conversar, ele fala, citando as religiões, que nós temos um pouco de cada doutrina que eles pegaram, e cada um vive uma doutrina da igreja católica, praticamente. Aí ele fala uma verdade: quando vocês se resolverem, vocês voltam para a igreja. Porque a divisão não está em nós, está em vocês. Porque cada um de vocês vive uma coisa. E nós não, nós só estamos esperando vocês resolver a bagunça aí. Porque tem igrejas que não acreditam na oração em línguas, né? Mas são evangélicas. Já os pentecostais acreditam. E realmente ele fez essa análise com esse colega dele, e foi interessante essa análise, né? A igreja, ela, até hoje, é a mesma igreja. Lutero saiu e as reformas continuaram dentro do movimento das reformas religiosas, né? Falando de intercessão, de mediação, aqui não vai estar tão claro a intercessão, mas veja bem, esse texto que eu vou ler aqui agora é de São Policarpo, e é sobre o martírio dele, escrito por volta do ano 155 depois de Cristo, pela igreja de Esmina. Então, nesse contexto aqui, está falando do martírio de São Policarpo. E um cidadão romano, dizendo quem escreveu o texto, né, que o maligno sugeriu a Nicesto, pai de Herodes, o irmão de Alceu, que fosse ao governador pedir que não entregasse o corpo de Policarpo. Aí veja bem o que é que ele falou. Seria capaz, disse Nicesto, de abandonar o crucificado para adorar a Policarpo. Veja o que os nossos irmãos da igreja primitiva falou em resposta a essa acusação, já nesse ano 155 de idolatria, que o cara falou, né? Possa ser que eles troquem o crucificado para adorar o Policarpo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele disse,
Isso instigado e apoiado pelos judeus, que o inspiravam quando queimaram e tiraram o corpo, espiavam que os cristãos tirando o corpo de Policarpo do fogo. Ignoravam que nunca poderemos abandonar a Cristo, que sofreu para a salvação dos que se salvam. No mundo inteiro, a fé, essa fé católica, né, no mundo inteiro, essa fé, como Paulo diz, pregonizada no mundo todo, né? Ele, o inocente que sofreu pelos pecados, pelos pecadores, como haveríamos de adorar a outro? Ao Cristo adoramos como Filho de Deus. Aos mártires amamos como discípulos e imitadores do Senhor, dignos de nossa veneração pela fidelidade inquebrantável ao Rei e Mestre. Oxalá pudéssemos nos unir a Ele e nos tornar seus codiscípulos. Escrito em 155, entre 155 e 160, pela Igreja de Esmirna, mostrando a veneração aos mártires. E também é encontrado nas catacumbas o pedido de intercessão, já no primeiro até o quarto século do cristianismo. Então já era uma prática muito antes de Constantino assumir o poder como imperador de Roma, né, e fazer o Edito de Milão. Então essa questão de intercessão que eles querem destruir com essa solo Cristo, né, já vinha sendo até defendida pelos próprios primeiros cristãos, né, dentro do primeiro e quarto século, quando eles falam aqui nessa carta, né, jamais abandonaremos ao Cristo para adorar a outro. Não fala aqui da intercessão, no caso, mas fala dessa coerência na fé, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos hoje e que muitas vezes nós tentamos transmitir quando os debates vão falar de só Cristo. Desde muito tempo, meus queridos amados irmãos que vão ouvir aí, que nós católicos temos Cristo como o nosso único mediador. Vou terminar minha fala, Tassiano pode concluir, com as palavras dos nossos irmãos do primeiro século, entre o ano 150 a 160. Eu, Daniel, jamais poderei trocar o meu amado Jesus Cristo para adorar a outro. Aqui é os escritos dos pais apostólicos. Muito bom. É isso aí. Acredito que o Deixa Sola já deu pra gente fazer toda uma refutação, né? Eu acredito que não tem mais nada pra... esse não, né? Pra acrescentar. Você quer acrescentar mais alguma coisa, né, irmão? Não, eu queria fazer assim um teste de... Irmão, o ventilador de novo. Tá ligado. Deve ser bem o meu. Então, deve ser o seu agora, né? Vamos estar com calor. Mas pior que tá quente mesmo. Nossa, é a razão. Sim, vamos lá, meu irmão. Vai lá. Não, eu queria fazer um teste aqui de coerência. Por exemplo, eu queria trazer os espectadores aqui da live para fazer uma experiência. Vamos voltar. Aqui acompanhando. Não sei nem quem é, mas tem uma pessoa acompanhando. Pronto. Eu queria fazer uma experiência e perguntar a essa pessoa o seguinte: vamos voltar no começo da igreja e se perceber, porque assim, existiam muitas comunidades naquela época, muitas comunidades históricas. Esmirna, Laodiceia, existiam muitas delas. Nós sabemos que a Bíblia diz que muitas delas receberam escritos, como Gálatas, como Éfeso, como Tessalonicenses. Só que também nós sabemos que muitas igrejas, elas nem foram citadas na Bíblia e muito menos receberam escritos. E uma pergunta que eu faço a você que nos assiste é: como essas comunidades que não foram catalogadas, que elas não catalogadas na Bíblia, mas que na história ela existe,
e que não receberam escritos apostólicos. Como elas viviam a plena fé, a fé correta, se elas não tinham a Bíblia como fundamento, sem as solas escrituras existirem? Será que essas comunidades elas passaram 16 séculos desassistidas de Deus por não terem, no caso, principalmente os primeiros cristãos? Será que, enquanto a Igreja Católica não fez ali no 4º século a Bíblia, 4 séculos, elas não tinham a fé correta? Claro que sim. Então, isso já nos leva a que para ter a fé correta, não é necessariamente ter as solas escrituras, e sim ter aquilo que está vivo na tradição dos apóstolos. Você que está aí nos assistindo, comenta se isso faz sentido para você ou não. Se você estivesse, nessa época, sem sola escritura, sem Bíblia, como você teria essa certeza? Aonde seria o seu amparo em meio a outros ensinos? É uma reflexão que eu quero deixar para você que nos assiste. Mesmo Mais solo, algum? a gente ainda tem 2 solos para poder refutar, né? Sola Gratia e sola Deus Glória. Como é que tá seu tempo? Meu? Sim. O meu eu vou sair daqui, eu vou sair às 9h30. 9h30 já é, né? São às 9h45. E aí, como é que Daniel, você consegue aí refutar esses 2 solas que falta? É porque eu não estudei muito bem, não, sabe? Eu não tive tempo não de estudar, porque direto no trabalho. Mas somente Deus Glória, na live passada, eu consegui... Vamos logo para o Sol de Deus Graça. Certo. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Sol de Deus Graça. Pronto. Essa é também interessante. E ela nos deixa assim, pensando, onde está o problema dessa sola? Você que nos assiste, o que é que você acha? Qual é a problemática dessa sola? Só Deus graça. Sabemos que a graça de Deus é o que nos basta, é o que nos move. Mas aonde essa sola ela erra? Por incrível que pareça, essa sola ela limita a própria graça de Deus. É uma sola que existe para valorizar a graça de Deus, mas ela exclui a própria graça de Deus quando ela, em sua tese, tenta limitar a forma da graça de Deus. Deixa eu só te explicar. Por exemplo, nós católicos valorizamos tanto a graça de Deus, que é porque valorizamos tanto a graça de Deus que não podemos poldar a graça de Deus, que nós cremos que Maria é imaculada. A graça de Deus a envolveu tanto, que é capaz de salvá-la por antecipação do pecado, para que ela possa resguardar, em nome de todo esse mistério da encarnação, para que a salvação viesse para cada um de nós. Então, de fato, nós acreditamos na graça de Deus sem limite. O problema da somente graça é que ela não permite uma graça fora do que está escrito. Se não está escrito, eu enjauro a graça de Deus. Deus só pode agir conforme o que está escrito. Se ele quiser agir conforme ele é, não dá certo. O problema da sola gratia é que ela reduz a potência que Deus tem para agir no nosso meio. Não sei se dá para compreender, mas esse exemplo do lado da Conceição de Maria é um exemplo que, de fato, nós acreditamos na graça. Nós acreditamos na graça a tal ponto que a mulher que está cheia de graça, ela não pode estar contaminada pelo pecado. O problema da sola gratia é que o ser humano não tem participação nenhuma
né, levanta essas questões de responsabilidade moral. O ser humano eu posso ser delicado com o irmão, eu posso xingar o irmão, porque a graça me basta. Então, não preciso, essa questão moral me preocupa muito. E eu observo que isso é uma tendência grande. Um dia eu até perguntei para um amigo protestante que eu disse assim, qual é a forma, quais são as fontes de graça para vocês, já que vocês negam o sacramento, já que na verdade, muitas das linhas do protestantismo negam os sacramentos como fonte de graça, né? Como a Eucaristia, porque vem só como uma mera lembrança. Acredito que o batismo também para eles, né? Não sei se eles enxergam o batismo como fonte de graça. Aí eu até perguntei para ele como é que ele enxergava essa questão do agir da graça. Mas também não me lembro qual foi a resposta dele, não. Pois é, eu tô lembrando aqui, você falando, eu tô lembrando que, por exemplo, a participação do ser humano na graça de Deus, é porque a graça de Deus faz a gente também agir de forma graciosa. Se a gente observar Filipenses 2:12, diz assim, trabalhai na vossa salvação. Ou seja, ela é muito parecida com a sola gratia, ou sola fide, que ela não permite que o ser humano também tenha que ter a participação. Deus traz a graça e a gente faz a nossa participação. Tem aqui, a graça não atua de forma automática. Exortamo-vos a não receberdes a graça de Deus em vão. Ou seja, Deus nos dá a graça, mas ela precisa da nossa participação. Ela não pode ser em vão. Isso aqui está em 2 Coríntios 6:1. Ou seja, em síntese, a graça ela é fundamental, mas existe uma resposta de cooperação nossa. Aí a gente tira por quê e continua afirmando. Aí a gente tira por que eles não valorizam a santidade. Eles não têm santos na igreja. E do nosso lado, aquilo que eles acham ruim, na igreja católica tem santo demais, nós já somos felizes. Porque se temos santos demais, temos pessoas que aproveitaram a graça de Deus e cooperaram para ser promotores dessa graça. É algo muito diferente. E aí, Daniel, vamos falar? É como você disse, né? A doutrina católica fala que nós devemos cooperar implicitamente, né? Nós somos cooperadores de Deus, em 1 Coríntios 3:9. Como você falou aí, trabalhai na vossa salvação, pois Deus é quem opera em vós. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 e 13. Qual é a conclusão que eu quero falar aqui em poucas palavras? Deus opera primeiro. Quem opera primeiro é Deus, na graça, né, santificadora da salvação. E o homem ele vai responder verdadeiramente a essa ação de Deus, que é o que você está falando aí. Só confirmando aí o que você falou, né? Então, a igreja, ela não nega a graça de Deus, mas ela fala que Deus, ele age primeiro e nós, homens, respondemos verdadeiramente. Né? Entendeu? Porque qual é a problemática, né? O problema lógico da posição protestante, né? Se a graça atua de forma irresistível, exclusiva, não há liberdade real, não há responsabilidade moral, não há pecado, o pecado torna-se incoerente. É como você diz, você não busca a salvação. Se o homem não pode resistir e cooperar, como ele pode ser julgado? Então, a igreja ela não nega a graça de Deus, mas ela fala que a graça de Deus age primeiro e nós damos a resposta verdadeira, né? Se eu não posso agir, cooperar, então não posso ser julgado. Isso torna o plano de Deus um pouco complicado.
Pois é, por isso que a posição dogmática católica, né, do Concílio de Trento, ele vai definir que a graça é necessária, anterior e gratuita. O homem coopera livremente com ela. Não há mérito sem graça, mas há resposta real à graça. Assim vai falar, né, o Concílio de Trento. Vai reafirmar essa posição dogmática da fé católica, né? Isso. É nessas horas que a gente acaba vendo eles nos acusam de pelagianismo, mas é nessas horas que a gente vê um pelagianismo dentro dessas vertentes protestantes mais atuais. Porque pelo fato deles negarem os sacramentos como fonte de graça e acharem que basta dizer assim, aceitei Jesus, e a partir daí ter comportamentos puritanos, como não vou beber, não vou às festas, basta eu imitar ali a Cristo, aí eu vou ser salvo. E isso é praticamente um pelagianismo, porque Pelágio é que dizia, né? Não preciso da graça, basta eu imitar a Cristo e pronto, serei salvo. Aí nessas horas tem que ver quem é que está sendo pelagiado, então. Será que somos nós? Não, porque para nós, as atitudes que são válidas são as obras que são válidas são as que estão na graça. As que estão fora da graça têm uma validade mais natural, não sobrenatural. Mas tem que sair dessa e colocar na balança, né? Isso mesmo. A minha maior crítica é querer enjaular a graça de Deus. A graça de Deus só pode ser o que está escrito, e aí a gente não pode entender a graça de Deus de outras formas, porque com isso eles querem barrar as outras coisas nossas, como o sacramento, como a Imaculada de Maria, algumas coisas assim, mas isso é errado, porque quem somos nós para barrar a graça de Deus? Muito bem, eu gosto de dizer assim, os caras acreditam tanto em um Deus que opera milagres, mesmo que sejam em alguns contextos teatrais, né, acreditam no Deus que tudo pode, mas em certas ocasiões eles limitam o poder de Deus. O protestante, ele limita o poder de Deus. Ele não consegue perceber isso, que ele está, como você disse aí, ele limita o poder de Deus. Né? Ele fala tanto num Deus de milagre, mas limita, assim, ó, o fundamento teológico, até tirando aqui de São Tomás de Aquino, né? A graça, ela não destrói a natureza, mas ela aperfeiçoa, né? Deus é a causa primeira, o homem é a causa secundária. Então, o homem, ele age, mas movido por Deus, né? No fundamento assim, teológico de São Tomás de Aquino, né? Se não me engano, é o tomismo, né, que vai falar isso, a filosofia de São Tomás, né? Isso aí. Meu irmão, tá cedo, então já tá na hora de você cuidar do seu compromisso. Vamos só para outra sala. Eu não vou. Essa outra sala, eu na verdade já refutei na live passada, mas eu queria trazer um outro texto aqui, que é. Nós vamos para a última, né? Vamos para a última para finalizar. Isso, justamente. Somente Deus glória. Eu já refutei ela na semana passada, até postei o corte nas minhas redes sociais, mas eu queria terminar com essa. E ainda ia dar uma sola num pastor aí ao vivo, mas não deu certo. Eu gostaria da gente colocar aí Romanos 8, versículo 30. Essa aqui, eu citei várias passagens mostrando que o problema da somente Deus glória é que ele mudou o sentido de glória bíblico para o sentido de adoração, que não tem nada a ver, porque na Bíblia, se eu for para as solas escrituras, o sentido de glória é reconhecimento, e o sentido da sola, Deus glória, é de adoração, então cria uma confusão. E no capítulo 8,
de Romanos, no versículo 30, diz assim, ó: assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Ou seja, Deus, ele repartiu a sua glória com cada um dos que chamou. Primeiro, ele chama, depois separa, depois aceita e depois ele dá a sua glória. Olha a sequência interessante. Então, só isso aqui já refuta, porque se é para dar glória somente a Deus, como é que Deus chama uma pessoa, separa, aceita essa pessoa, e depois o próprio Deus dá glória? Não poderíamos, então, achar que Deus está adorando a pessoa. Se Deus seguisse a sola Deus graça, sola Deus glória. Se ele seguisse isso, ele estaria cometendo uma idolatria, porque ele estaria repartindo a sua glória com as pessoas, sendo que não tem nada a ver, porque aqui está coerente, porque glória tem um sentido normal de reconhecimento. Eu até falei no grupo, né, no nosso grupo, né, o sentido bíblico, né, da glória, né, não é apenas a adoração, é a manifestação da presença divina, uma ação de Deus na história e a participação da vida eterna. E aí a glória que é comunicada, Cristo mesmo vai dizer, né? Eu lhes dei a glória que me destes. Está lá em João 17, né? Pai, a glória que você me deu, eu dei a eles, né? 17 e 22, né? Deus não apenas recebe a glória, ele também comunica. Nós não vamos morar na glória. Quando a pessoa diz, eu vou morar na glória, então você não vai receber a glória. Eu até fiz uma pergunta a tia, não sei se garladão é a mesma coisa de glória. Glória, no sentido bíblico, ele é reconhecimento. É esse o sentido bíblico de glória. Então, a gente também tem que evitar, porque é um erro a gente cair nesse, achar que glória é adoração. E aí gera um grande conflito. Por exemplo, como o protestantismo, a adoração é glória, para eles adorar a Deus é cantar um louvor. Cantei um louvor, estou adorando a Deus. Aí se a gente cantar uma música, ele pensa que a gente está adorando o mundo, ou está adorando outra coisa, porque ele acha que reconhecer as coisas é adoração. Então é tudo uma confusão criada, que a gente está... Hoje eu estou colocando uns textos diferentes do que eu citei ontem, para não ficar do mesmo jeito. Mas você citou bem, ó. Tem Romanos 8:30, João 17:22, Romanos 13:7. Né? Romanos 13:7, dai honra a quem honra é devido. Dai honra a quem a honra é devida. Ou seja, cada um vai receber... É isso aí, se adorar for cantar, então eu já adorei muito bebo nas festas que eu canto aí. Pois é. Canta a música aí pra mim. Ou então quando eu vou lá no posto, encher o pneu da minha moto, que eu me ajoelho lá diante do pneu, eu tô adorando o pneu da moto. Pois é. De antemão, quero agradecer pelo convite. Não sei se fui útil. Eu só tenho só uma coisa para falar aqui, só uma frase, né? Deus não perde a glória ao compartilhá-la. Ele a revela. Negar a participação da criatura não exalta Deus, mas reduz a própria riqueza da revelação bíblica. Isso aí. Meu irmão, você foi de grande utilidade aqui no canal. Até agradeço você estar topando a gente fazer esses vídeos. Tanto você como o Daniel também. Em breve vai ter vai ter também um vídeo, uma live com o Daniel também. Vamos abordar temas históricos. E é isso. Você foi extremamente útil. Perdão aí se eu tivesse falado, se eu não falei muita coisa boa aí. Falou bem demais. Não me preparei muito bem, não me preparei bem. Hoje tá todo mundo, até eu mesmo tô assim um pouquinho cansado. Até o Tassiano não tô, o Tassiano tá tão quietinho, vai só alcançar. Mas como a gente tava super afim de fazer, a gente fez. Eu cheguei naquela que eu disse, morro de cansar, só deu tempo de tomar banho mesmo e engoli rapidamente, liguei aqui a câmera.
E aí, vai ser toda quarta? Vai ser toda quarta? Dá para pensar no caso, né? Dá para pensar no caso, vamos ver. Vamos ver, mas a gente pode fazer uma live com você na próxima quarta também, ou até antes, a gente vê, a gente conversa lá no grupo. Beleza. E depois eu quero fazer contigo. Eu quero fazer contigo só de um tema sobre a Imaculada Conceição. Eu quero pegar todas as objeções e a gente destrinchar tudinho aqui. Perfeito. Então é isso aí, para quem estiver assistindo. Agora tem 3 pessoas, hein? Olha, hoje até que tá dando as pessoas aqui. É isso mesmo. O segredo é você fazer sempre na mesma data, no mesmo horário, que as pessoas ficam sabendo para vir assistir, homem. Não, mas eu digo assim, mas realmente até quando a gente tá. É porque eu também não divulgo muito, mas quando é depois é que o pessoal assiste muito. O pessoal assiste demais depois. É porque na hora mesmo que tá ao vivo, às vezes o pessoal não sabe, porque eu não divulgo. Mas enfim, isso aí é outra questão. Então é isso, quem estiver assistindo, se quiser deixar um like, deixa. Se quiser compartilhar, compartilhe. E a gente pede que também, se alguém tiver algum pastor de coragem para vir aqui no canal debater, que traga, né? Voltando assim só um pouquinho, eu vi uma frase aqui de Santo Agostinho que diz assim: Deus ele é glorificado quando o homem vive segundo ele. Como o nosso irmão Tassiano falou, né? É uma glória de reconhecimento, até deles mesmos, dos nossos irmãos. Quando alguém muda de vida, eu vi um irmão aqui que ele vivia bebendo, usando droga, morando na rua, passeando, todo sujo. Ele passou todo arrumado, barba feita, com a Bíblia debaixo do braço. Aí eu parei ele e falei assim: graças a Deus, irmão, que você mudou de vida. Você reflete a glória de Deus agora, vivendo assim. Você sabia disso? Veio no coração de falar isso. E às vezes eles se esquecem de que isso aí também é uma glória. Você transmitir, demonstrar no seu modo de se vestir, de se comportar, aquilo que Deus fez na tua vida, você está manifestando a glória de Deus. Que é como o irmão Tassiano falou, né, na explicação dele sobre Deus glória, né? Solo glória, né? A glória de Deus. Pois é, eu queria dizer quem está assistindo, se depois quiser dar uma olhada no meu canal, você digita com a lupa na letra. Aí você vai ver essa pessoa aqui feiosa falando sobre as coisas. E quem quiser me acompanhar aí também na Rádio Conexão Católica, programa Razões para Quê? Tá eu e o irmão aí, Tassiano. Qual é a sua afirmação? Me veio aqui talvez um provável tema que a gente possa abordar, mas a gente conversa aí no grupo. Não vou dar spoiler, não. Então é isso aí, meu irmão. Boa noite. Valeu, paz e bem a todos. Tudo de bom. Deus abençoe. Paz e bem a todos, né? Papa aí proclamou aí o ano franciscano, né? A indulgência plenária, não foi? Sim. É isso aí. Sim, é verdade. Tem por todo esse ano, né? Tem indulgência plenária. Que bom. Até 2027, se eu não me engano, né? 800 anos de São Francisco de Assis. Ainda bem que o Papa Leão XIV fez essa bondade. Ainda bem. É isso aí, meu irmão. Valeu. Obrigado aí, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Não, Maria. Meu irmão, o cenário tá lindo aí. Falta só colocar agora a bandeira do Brasil Império aí. Vou fechar minha boca antes que eu entre aqui em temas sobre monarquia. Eu não passei ainda na faculdade sobre esse tema, não. É porque, como o conteúdo dele é história geral, né? Aí ele vai abranger só um pouquinho. Só se eu quisesse me especializar, né, nessas áreas. Mas eu vou tentar me especializar na Idade Média e na história da igreja nesse período da Idade Média. Perfeito. Meu irmão, então é isso. A gente vê se a gente faz uma live com você próxima quarta, então até antes mesmo. Beleza. Só diz antes do tema que é para mim preparar como fosse uma aula. Daquelas perguntas que você tinha me mandado, aquelas perguntas ali tão ótimas. Tão ótimas tá aquelas certo. perguntas ali. Deu perfeito. Se for de história também, já tem a lousa. Pronto. Estamos com a faca e queijo na mão.
Então É tá porque, bom, meu como eu irmão. posso falar para as Ah, pessoas, especialização mesmo assim que eu estou fazendo é na história, né? É contexto da uhum, história mesmo. É o que eu vou lecionar nas escolas, né? Valeu aí uhum. pelo convite aí. Sempre que der, eu vou poder entrar aí na live. Entre mesmo, é um prazer lhe receber aqui. Então tá bom, meu irmão. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Amém, amém. Amém.